Meus amigos, vamos começar o quarto bloco e nosso último bloco de hoje com uma questão muito legal e uma perguntinha estratégica. Por quê? Você tem montante, capital, taxa e tempo. Então, se ele pergunta montante, não temos problema. Capital, também não. Agora, se ele pergunta, põe na telinha aí, olha aí, a taxa. Temos um problema, mas ao mesmo tempo que nós temos um problema, nós temos uma saída muito legal para vocês, um macetezinho. Então, um capital de R$8.000 foi aplicado a juros compostos durante 2 meses, obtendo-se ao final do prazo um montante de 12.500. A taxa mensal de juros desse investimento está compreendida entre regime composto, capital de 8.000, montante de 12.500, taxa desconhecida e tempo correspondente a 2 meses. Agora vamos aprender o pulo do gato. Olha aí a situação. Nós queremos isso daqui. Nós não realizamos questão nenhuma sobre taxa. Assim, desejando encontrar a taxa. Guardem, por favor, para vocês. Raiz. Essa é a fórmula. Ou seja, saída de bolo para vocês. É só aplicar essa receita e você vai encontrar a resposta tranquilamente. Então, o I será a raiz enésima de índice T de M sobre C menos 1. Pronto. Depois dessa dica, eu acho que você vai dizer assim, pode vir taxa que eu estou pronto, estou preparado para responder a questão. Então vamos lá? O I será igual a raiz, só que aqui, gente, o tempo corresponde a 2. Só que eu não coloco esse 2 aqui, porque não precisa. Porque quando não tem nenhum número ali, quando tem aquela parte branca, subentende-se que é índice 2, ou seja, subentende-se que nós estamos falando de uma raiz quadrada. O nosso montante, 12.500, capital de 8.000, menos 1. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Vamos fazer um macetezinho aqui, ó. Cortar o zerinho. Não divida não, seja concursando, ó. Temos 125 sobre 80. O que nós aprendemos? Se puder, simplifique. Simplifique, simplifique, simplifique. E todo número que termina em 0 ou 5, ele é divisível por quem? Por 5. Então vamos simplificar aqui por 5 e aqui por 5. « 125 dividido por 5 é igual a 25. 80 dividido por 5 é igual a 16. E aí chegamos a uma situação bem interessante. A raiz de um número fracionário. E sendo a raiz de um número fracionário, eu posso calcular a raiz dos termos. Raiz de 25 é igual a 5, raiz de 16 é igual a 4, menos 1. Eu vou parar aqui nessa expressão de cá. Então, I é igual a 5 quartos menos 1. Beleza? 5 quartos, vamos dividir? É igual a 1,25. Então, vou só copiar essa expressão lá em cima. Eu gostaria que vocês dessem aquela paradinha especial para copiar.
Então, I é igual a 5 quartos menos 1. I é igual a 1,25 menos 1. 0,25 vezes 100, 25% ao mês. Essa relaçãozinha que nós temos aí. Beleza? Então a resposta é igual a 25%. Põe na telinha. E a taxa mensal, ele foi muito malicioso para poder não sairmos pela resposta. Vai ser a alternativa de letra C, que é um número entre 20 e 30. Agora, só para amarrar, gente, ó, o que você tem que fazer? Perguntou a taxa, pronto. Lembra disso aqui. Essa é a dica que você não terá mais problema com taxa. É a raiz de índice T. Eu não coloquei o 2 aqui, ó, porque a raiz é quadrada, então subentende que é 2. De M sobre C menos 1. Então aí é só substituir. Quem é M? 12.500. Quem é C? 8.000. Quem é menos 1? É menos 1. Corta os zerinhos. Nós temos 125 por 80. Aqui você poderia se perder um pouco. Querer efetuar a divisão. Aí simplifique. 125 por 5 é igual a 25 e 80 por 5 é igual a 16. Raiz de 25, 5, raiz de 16, 4. Então tá aí a nossa história. 5 quartos. Beleza? Pronto. Questão 0,5. Vai descontrair para liberar um pouquinho. Olha a questão saindo do forno, põe na tela. Petrobras, Sesgran Rio 2011. Uma questão 0,800 para... Só para descontrair um pouco. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Meus amigos, só para informar a vocês, já ia acabar esquecendo, até que enfim, está pronto o meu novo site, o www.brunovilar.com.br. Você pode ir lá acessar, vai ter material, o site está bem legal, novo. Eu tinha alguns convidados que hoje não fazem mais parte, estão só comigo. Um site só de exatas, com notícias de concurso, exatas, alguns vídeos de dicas simulados. Então está bem legal, vamos ter o simulado do mês. Né, cada mês uma simulação interessante, de acordo com o momento de editalzinho que está fazendo. Beleza? Então acompanha lá o site e participa, me ajude aí. Inteiramente gratuito, viu gente? Por favor, põe na tela. Então, Petrobras 2011. O valor em reais mais próximo do montante da aplicação de 2.000 a juros compostos, olha aí. Por que é 0,800? Porque temos uma taxa mensal de 4% por 2 meses. 0,800 por quê? Vamos ver? Capital é igual a 2.000. Taxa de 4% ao mês, ou seja, 0,04. Tempo correspondente a 2 meses. E o regime, ele é um regime composto, para confirmar, 4%. E aí aquele macetezinho que nós vimos vai ajudar bastante na nossa caminhada. Vamos juntos? M. Capital, 2.000. I. Tempo, 2. Dois mil. 1,04 ao quadrado.
E aí, vamos ao macetezinho, vamos ao macete, vamos sem perder tempo, vem para cá. O que é que nós aprendemos? Coloco 1. É isso? 4 vezes 2 é igual a 8. Então, 0,8. 4 ao quadrado, 16. 1,08, 16. Então, M é igual a 2.000. 1,08, 16. Vamos cortar 3 zerinhos, caminhar 3 casas. Então, M é igual a 2. Ó, 1, 2, 3. Então, nós temos aqui 12, vai 1, 3, 16. 2.163,20. Beleza aí? Tranquilos? 0,800, ou seja, uma questão de graça, de graça, de graça, de graça aí. Caiu agora da Petrobras, nível médio. Beleza? Põe na telinha. Vamos marcar a nossa alternativa de letra D de dado. 2.163. Porque ele pede o valor mais próximo, então não temos problema aí. Outra questão muito legal. Põe na tela. E aí, semelhante àquela outra questão que eu falei a vocês, que nós podemos fazer sobre a questão da taxa, né, trabalhar com o chamado fator de aumento. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. A aplicação do capital C é realizada a juros compostos de taxa de 10% ao mês por 4 meses. Para se obter o mesmo montante, devemos aplicar o capital C pelo mesmo prazo a juros simples, a taxa mensal mais próxima de. Então nós temos aí duas aplicações a serem realizadas. A nossa primeira aplicação, ele não deu capital. Então vem comigo, eu vou mostrar a situação. Vamos considerar que o capital seja de R$1.000, por suposição, viu gente? A taxa de juros corresponde a 10%. Só vou botar aqui relação composta ao mês. E o tempo, 4 meses. Vou fazer aqui. Então, quanto é que essa aplicação iria gerar? M elevado a T. Então, o nosso capital nós escolhemos de R$1.000, por suposição. A taxa de 10%, 0,1, elevado a quarta. 1.000, 1,1 a quarta. Aí, se vocês me permitem, 1, e agora eu esqueci. 1,4641. Então, 1.000, 1, 2, 3, 1.464,1. Então, está aí. Por exemplo, esses R$1.000 foi uma suposição, viu gente? Nós supomos um valor na nossa história. Podemos fazer isso? Podemos, tranquilamente. Por quê? Eu quero saber qual é a taxa no regime simples que em 4 meses esses R$1.000, desculpa, resultem em R$1.464,10. Então nós partimos agora para a nossa segunda aplicação. Segunda aplicação que deverá ser feita no regime o quê?
simples. Então dá aquela paradinha especial. Vamos ao regime simples agora da história. Então, capital, R$1.000. Montante, 1.464,1. Os juros cobrados, 1.464,1 menos 1.000. Ou seja, tivemos um rendimento de 464,1. Então isso me interessa e isso também me interessa. O que eu vou me interessar? Põe na telinha. Devemos aplicar esse C pelo mesmo prazo, ou seja, então o tempo continuará sendo os 4 meses. Beleza? Então vou botar aqui. Tempo 4 meses. Nós não sabemos o que? A taxa. E temos agora tudo o que precisamos para realizar a situação. Então a grande dica dessa questão era aqui. Era só supor um valor para o capital, porque eu não quero saber nem o capital nem o montante. Eu quero saber a taxa de juros simples que resulte no mesmo fator de aumento, ou seja, que resulte no mesmo rendimento da relação composta. Então vamos aqui. Se o regime é simples, J o rendimento 464. Botei J ali, me empolguei. Vou apagar aqui rapidinho. 464,1, que é igual capital de 1.000, o I, taxa, tempo 4 sobre 100. Corta. Então, 464,1 é igual a 40 I. 10 vezes 4 vezes I, 40I. Então, vamos arrumar aqui a casa. 40I é igual a 464,1. Então, I, 464,1 sobre 40. Eu preciso tirar esse termo aí, ou seja, preciso tirar a vírgula. Então realizamos aquele mesmo processo que nós sabemos. Corre para um lado, corre para baixo. Então aí nós temos, ó, vou dividir aqui, não, por 4 não vai dar. Vai dar 11,6. Isso, 11,6. Mais próximo, dá 6 alguma coisa. Então está aí a nossa questãozinha de número 11, que deu um resultado também 11,6% aproximadamente, dá 11,602,05. Põe na telinha. E aí matamos a nossa resposta na alternativa de letra A. Pessoal, então só para amarrar, vocês já observaram que essa questão é uma questão clássica da banca Sesgran Rio, mas isso também não impede que as outras bancas cobrem. E essa é uma questão muito antiga. Ele dá aplicação no regime composto, ele não precisa dar o capital, só que ele quer saber a mesma taxa que vai resultar no mesmo valor no regime simples. Então o que é que eu faço? Naquela questão de Henrique, ele informou o capital, então 750 gerou um montante, nós trabalhamos com aquelas informações. Nessa ele não forneceu nada, ele só quer que um capital foi aplicado a 10% ao mês, durante 4 meses, e ele deverá ser aplicado agora 4 meses também, só que uma taxa que eu não sei qual é, só que a modalidade de regime simples. Aí o que eu faço? Suponho um valor, 1.000, 100, 10.000, sempre nessa casa aí. Aí eu encontro o montante da história. Beleza?
Vou descobrir o rendimento. E aí eu quero saber qual é a taxa no regime simples que vai resultar no mesmo rendimento. E esse é o processo que nós temos aí. Então, chegamos aqui, jogamos nessa fórmula que nós já conhecemos, sem problema. E aí 11,6%, põe na telinha. E esse valor mensal mais próximo. E anota essa questãozinha aí como uma questão especial, que é a nossa alternativa de letra A. Opa. 12ª questão. Deixa eu apagar aqui o quadro. Considere que uma pessoa tome R$ 1.500 emprestados a juros de 10% ao mês, pelo prazo de 2 meses. Nesse caso, se a capitalização for composta, o montante a ser devolvido no final do período será superior a 1.800? E essa questão é uma questão maliciosa. Por quê? O capital, 1.500. A nossa taxa, 10% ao mês. Tempo, 2 meses. Que você olha assim e diz assim, poxa, ele quer o montante, Bruno. Nenhuma dificuldade nisso. Capital de 1.500, taxa de 10%, 2 meses. Ele quer o montante da história, sem problema. Então, ó, você vai lá, tranquilo, feliz. Capital de 1.500, o I 0,1 elevado ao quadrado. Aí nós temos que o nosso M, 1.500, 1,1 ao quadrado. 1.500, que nós já fizemos, 1,21. E aí podemos o quê? Isso, corta os zerinhos, corre a vírgula para a direita. Então 15. Aí você vai tranquilo, feliz, sem problema, joga aqui. 121 vezes 15. 10, 6. R$ 1.815. Diz assim, Bruno, a questão é muito fácil, muito tranquila. E aí eu sei que o meu montante, ele corresponderá a 1.815. Bruno, qual é a dificuldade que nós temos nessa questão? Põe na tela. Nenhuma. Porque ele diz que será devolvido no final do período superior a 1.800. E aí você prontamente observou que o resultado foi de 1.815. Realmente é superior. E o item está certo. Só que essa é aquela questão que você não precisa responder escrito. Você pode responder aqui rapidamente. É por isso que eu digo a vocês, tem que treinar, treinar, treinar e parar e ficar observando. Porque essa questão, vocês podem observar que é um cálculo tranquilo. Mas é uma questão que você perde um tempo para responder e pode prejudicar a sua caminhada na prova. Porque tudo é estratégia. Até a prova é estratégia. Põe na tela. Eu vou apagar tudo aqui, viu, gente? Olha só. Meu capital corresponde a R$ 1.500. Beleza. Aí eu vou lá no meu HDzinho, 10% ao mês pelo prazo de 2 meses. Se isso fosse no regime simples,
nós teríamos um rendimento de 20% de 1.500. Ou seja, eu teria um rendimento ou juros de R$300, mais os 1.500 do meu capital, 1.800. O que eu quero dizer a vocês com isso? Se esses 1.500 a 2 meses, a 10% ao mês, fossem aplicados no regime simples, eu chegaria exatamente em R$1.800. Chegaríamos exatamente em R$1.800. Agora, poxa, se eu aplico a juros simples, eu chego em 1.800, tá certo. Se eu aplicar a juros compostos, com certeza eu vou chegar mais de 1.800. Beleza? Então aí você poderia sair pelo que vocês chamam, entre aspas, de lógica do pensar. E aí você sabe, a juros simples já chega em 1.800. Se é o regime composto, com certeza superior a 1.800. Diria também que a questão está correta. Eu gostaria de vocês, põe na telinha aí, essa 13ª questão, isso aqui não vai servir para nada. Eu gostaria que vocês fizessem essa questão de desafio para casa. A 14ª não façam, porque vai ter um macetezinho para vocês. E aí eu vou responder na nossa próxima aula. Vou roubar uma partezinha de equação, porque nós vamos ver cálculo de equação do segundo grau na nossa próxima aula, tá certo? Então fiquem com Deus, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Foi um prazer estar aí na sua casa junto com você aí, firme e forte. Então até a nossa próxima aulinha.